Obesidade sempre foi um- um- uma doença que foi deixada de lado. Na verdade, era aquele estigma que o meu paciente ele tem obesidade porque Uhum. ele não faz atividade física e porque ele come muito, come mal. Mas na verdade, a gente sabe que não é isso. Obesidade é uma doença. A gente costuma falar que é uma doença crônica, progressiva e recidivante. Ou seja, ao longo do tempo, quanto mais tempo eu fico com a obesidade, mais difícil de eu vencê-la. E quando eu emagreço, eu tendo realmente a voltar a ganhar peso. Então é muito importante a gente manter um estilo de vida saudável sempre e quiçá utilizando medicações, que a gente tem medicações hoje muito boas para tratar a obesidade. Uhum. Do ponto de vista cardiovascular, os cardiologistas não valorizavam a obesidade de jeito nenhum como um fator de risco. Via lá a pressão, tratava o colesterol, tratava a glicose, mas não passava nenhum remédio para peso, não conversava a fundo com o paciente sobre peso, Uhum. e isso teve que mudar. E Uhum. está mudando. Então a gente tem as classificações novas de obesidade, não só o IMC, que é que a gente usa de ponto de vista populacional, mas a gente hoje em dia tem usado composição corporal, Uhum. ou seja, percentual de gordura, e a gente sabe que o paciente que tem obesidade, ele tem um maior risco cardiovascular, independente se ele tem pressão alta, colesterol alto ou glicose alta. Não existe mais aquele paciente com obesidade metabolicamente saudável. Porque o paciente, às vezes, ele está com sobrepeso ou com obesidade e ele fala assim, mas doutor, minha pressão é boa, meu colesterol é bom, meu açúcar no sangue é bom. Mas mesmo assim, o paciente com obesidade tem maior risco cardiovascular. Vai ter maior mortalidade, Uhum. vai ter mais infarto, AVC e insuficiência cardíaca. A Uhum. gente pode até um pouquinho além, vai ter mais arritmia. Sim. E aí, olhando para fases da vida, né? Qual que é a idade inicial para você começar a ter um olhar preventivo para as doenças cardiovasculares? E olhando também, eu quero que você já vá para outra ponta. Hoje a nossa pirâmide inverteu, né? A nossa população, hoje, daqui a pouquinho, né, nós vamos ter um número de idosos aí altíssimo, né? E o país, ele até agora, ele não se preparou para isso. Como que você, como um cardiologista, tem orientado seus pacientes e como que as pessoas elas podem envelhecer com mais qualidade, olhando e cuidando do seu coração? Perfeito, Marlene, você sempre vai no ponto. É muito importante que a gente eduque as nossas crianças. Ou seja, educação na escola sobre doença cardiovascular vai mudar esse fenômeno que a gente tem hoje em dia das doenças cardiovasculares serem a primeira causa de morte. Então a gente precisa explicar para as nossas crianças o que é comer saudável, o que é se movimentar bem, o que é dormir de forma adequada, porque isso tudo vai impactar no meu desenvolvimento de hipertensão, colesterol alto, obesidade, açúcar alto, diabetes. Então eu diria, respondendo bem objetivamente, que a gente tem que melhorar a educação das nossas crianças, porque a gente fazendo isso, a gente vai conseguir controlar mais os fatores de risco. É o que a gente chama de prevenção primordial. Uhum, uhum, E aí a gente pode até discutir aqui, eu posso ir mais a fundo, de o que a gente deve recomendar do ponto de vista de alimentação, de uhum, exercício, de uhum. sono, porque essas recomendações elas já estão bem O que você recomenda? identificadas. Então, quando eu sou cardiologista de adulto, né? Aham, Mas então meu paciente que entra lá no consultório, eu sempre costumo falar para ele, olha, a gente vai ter que comer de forma saudável. Uma alimentação saudável é o quê? É a gente evitar os industrializados,
procurar fazer a nossa própria comida, eh, ter uma dieta mais proteica. É Uhum. muito engraçado que a gente existe várias dietas, tem a mediterrânea, tem a DASH, tem a low carb, tem o jejum intermitente. Eu falo, independente da que você escolher para fazer, pelo menos faça uma com mais proteína e Uhum. sempre a gente costuma falar, proteínas mais magras. Então nada daquelas dietas realmente tipo Atkins. Aham. O sono. A maioria dos adultos tem que dormir de 7 a 9 horas por dia. Então a gente tem que estimular isso nos nossos pacientes e naqueles que estão roncando ou que têm realmente uma fadiga durante o dia, a gente deve pesquisar a apneia do sono. E isso eu comento sempre com os meus pacientes e é muito importante para a prevenção cardiovascular. Em relação à atividade física, a gente tem uma recomendação que é bem certinha. 150 minutos de atividade física de exercício físico moderado, mais 2 sessões de exercício realmente de musculação. Uhum. Então isso a gente faz por semana. E isso pode se dividir da forma que você quiser. Uhum. 5 de 30, 3 de 50. E se você já é mais preparado, você pode fazer só 75 minutos de exercício intenso por semana. Ou Uhum. seja, fica muito fácil, né? 3 de 25 por semana, eu digo que não tem desculpa. O Só con precisa ter a atitude, né? Ir lá Precisa né? precisa ter atitude. O controle do peso, eu sempre falo, sempre vou checar a pressão arterial do meu paciente, peço para ele checar pelo menos uma vez por ano, checar se ele tem diabetes, ou seja, o açúcar no sangue, a hemoglobina glicada, a gente tem várias formas de fazer o diagnóstico, checar o colesterol do meu paciente e sempre falar para ele: não fume. Então, o tabagismo continua sendo um importante fator de risco para as doenças Aham. cardiovasculares.